Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil e também foi Dom Pedro IV, rei de Portugal. Ele é mais lembrado como o homem que declarou o Brasil independente de Portugal em 1822. Ele se estabeleceu como imperador do Brasil, mas retornou a Portugal para reivindicar a coroa após a morte de seu pai, abdicando do Brasil em favor de seu filho Pedro II. Seus últimos anos de vida foram bastante conturbados, mesmo com o sucesso na declaração de independência do Brasil. Dom Pedro não teve vida fácil. Uma série de crises dificultou a vida do jovem governante. A Cisplatina, uma das províncias do sul do Brasil, se separou com incentivo da Argentina, acabaria se tornando o Uruguai. Ele teve um desentendimento muito prejudicial para sua imagem com José Bonifácio de Andrada, seu ministro-chefe e mentor. Em 1826 sua esposa Leopoldina morreu, aparentemente de uma infecção causada por um aborto espontâneo. O povo do Brasil amava e perdeu o respeito por Pedro por causa de seus conhecidos fretes. Alguns até disseram que ela havia morrido porque ele bateu nela. Quando seu pai morreu, em 1826, a pressão aumentou sobre Pedro para ir a Portugal para reivindicar o trono lá. O plano de Pedro era casar sua filha Maria com seu irmão Miguel, o que faria de Maria rainha e Miguel regente. O plano falhou quando Miguel assumiu o poder em 1828. Com a morte de Leopoldina, o imperador pensou em casar novamente, mas sua péssima fama com as mulheres já estava enraizada nas cortes europeias. A maioria das princesas não queriam nada com ele. Ele acabou casando com Amélie de Leuchtenberg e tornando ela a segunda imperatriz do Brasil. Embora fosse bastante liberal para a época, era a favor da abolição da escravatura e apoiava a Constituição e lutou continuamente com o Partido Liberal Brasileiro. Em março de 1831, liberais brasileiros e monarquistas portugueses lutaram nas ruas. Ele respondeu demitindo seu gabinete liberal, levando à indignação e pedindo que ele abdicasse. Ele o fez em 7 de abril, abdicando em favor de seu filho Pedro, então com 5 anos. O Brasil seria governado por regentes até que Pedro II atingisse a maioridade. Ao abdicar do trono do Brasil, Dom Pedro retornou para a Europa com o objetivo de devolver o trono de Portugal para sua filha Maria II, que seu irmão Miguel havia usurpado. Pedro passou algum tempo na França e na Grã-Bretanha. Ambas as nações apoiaram, mas não quiseram se envolver em uma guerra civil portuguesa. Nesse momento, Dom Pedro não tinha nenhum status oficial na Casa Imperial Brasileira ou na Casa Real Portuguesa. Pedro assumiu o título de Duque de Bragança. Enquanto em Paris, o então agora Duque de Bragança conheceu e fez amizade com Gilbert du Motier, Marquês de Lafayette, um veterano da Guerra de Independência dos Estados Unidos que se tornou um de seus mais ferrenhos apoiadores. Pedro despediu-se de sua família e, junto com Lafayette e com cerca de 200 simpatizantes, partiram para reconquistar o trono de Portugal em 25 de janeiro de 1832. Pedro navegou para o arquipélago atlântico dos Açores, o único território português que se manteve fiel à sua filha. Após alguns meses de preparativos finais, embarcou para Portugal continental, entrando na cidade do Porto sem oposição no dia 9 de julho. Em menor número, o exército de liberais de Pedro ficou cercado no Porto por mais de um ano. Foi nesse momento que Pedro recebeu a notícia da morte de sua filha Paula. Durante a guerra, Dom Pedro lutou lado a lado com seu pequeno exército, montou canhões, cavou trincheiras, cuidou dos feridos, comeu entre os soldados e lutou sob fogo pesado enquanto os homens próximos a ele eram fuzilados ou feitos em pedaços. Sua causa estava quase perdida até que ele deu o passo arriscado de dividir suas forças e enviar um grupo para lançar um ataque anfíbio ao sul de Portugal. A região do Algarve caiu nas mãos da expedição, que então marchou para o norte direto para Lisboa, que caiu em 24 de julho. Pedro estava próximo de dominar o restante do país, quando seu tio espanhol Dom Carlos, que estava tentando tomar a coroa de sua sobrinha Dona Isabel II, interveio. Essa entrada de Dom Carlos na guerra tornou o conflito que antes era apenas uma disputa portuguesa, numa guerra que envolveu toda a Península Ibérica. O Duque de Bragança aliou-se aos exércitos liberais espanhóis leais a Isabel II e derrotou Miguel I e Carlos. Um acordo de paz foi alcançado em 26 de maio de 1834. Esse período de guerra trouxe consequências para a saúde de Dom Pedro. Exceto por crises de epilepsia que se manifestavam em convulsões a cada poucos anos, Pedro sempre gozou de uma boa saúde.
Porém, com os anos de guerra, a saúde do imperador decaiu, sua imunidade ficou muito baixa e ele contraiu tuberculose. Ele foi confinado em sua cama no Palácio Real de Queluz a partir de 10 de setembro. Pedro ditou uma carta aberta aos brasileiros, na qual pedia que fosse adotada uma abolição gradual da escravatura. Advertiu-os: a escravidão é um mal e um atentado contra os direitos e a dignidade da espécie humana, mas suas consequências são menos danosas para quem sofre em cativeiro do que para a nação cujas leis permitem a escravidão. É um câncer que devora sua moralidade. Depois de uma longa e dolorosa doença, Pedro faleceu às 14h30 do dia 24 de setembro de 1834. Como tinha pedido, o seu coração foi colocado na igreja da Lapa do Porto e o seu corpo foi sepultado no Panteão Real da Casa de Bragança. A notícia de sua morte chegou ao Rio de Janeiro em 20 de novembro, mas seus filhos só foram informados depois de 2 de dezembro. Hoje brasileiros e portugueses respeitam a memória de Dom Pedro I. Sua posição sobre a abolição da escravidão estava à frente de seu tempo. Em 1972, seus restos mortais foram devolvidos ao Brasil com grande alarde. Em Portugal, ele é respeitado por derrubar seu irmão Miguel, que havia posto fim às reformas modernizadoras em favor de uma monarquia forte. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Remembering the holiday party